Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre prevenção e combate a incêndios. O nosso assunto de hoje é carga de incêndio e classificação de riscos. Os tópicos que abordaremos nessa aula são análise dos riscos, conceitos de carga de incêndio e classificação dos riscos. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de saber o que é análise de risco, conhecer sobre carga de incêndios e compreender a classificação dos riscos. Bom, análise de risco de incêndio. Então é possível, a gente conseguir mensurar qual que é a possível carga de incêndio dentro de uma edificação, dentro de uma atividade. Então assim, existe aquele risco que é aceitável, Então quando você faz uma análise de riscos de incêndio, você tem que avaliar aquilo que é aceitável ou aquilo que não pode ser aceitado como um risco dentro ali da edificação, tá? Então é importante a gente ter uma avaliação de desempenho e análise do risco, de maneira a maximizar a análise de risco e os resultados obtidos da análise de risco de acordo aí com o SCI, que o SCI é o Sistema de Combate a Incêndios. Então se você hoje, por exemplo, entrar no site dos Bombeiros do Estado de São Paulo, você consegue acessar esse documento. Então esse é um manual, uma espécie do manual, que fala todo o assunto, traz toda a informação sobre esse sistema de combate a incêndio no estado de São Paulo. Lembrando que as normas do Corpo de Bombeiros Militar são sempre estaduais. Então você que está aí em qualquer outro estado do Brasil, além do estado de São Paulo, você deve pesquisar sempre o site do Bombeiro Militar do seu estado. É importante sempre ressaltar essa informação. Bom, então a análise de risco envolve uma modelagem matemática pelo uso da probabilidade da ocorrência de fatores em série. Então eu vou fazer um estudo de probabilidades, qual que é a probabilidade daquela situação acontecer. Então isso é uma modelagem matemática que deve ser empregada para fazer essa análise aí de probabilidade. Ela também faz análise de locais e riscos específicos. Então, qual é o risco que eu tenho dentro de um depósito de inflamáveis? Será que é o mesmo risco que eu tenho dentro, por exemplo, do banheiro da empresa, dentro da área administrativa? Não é. Então, eu tenho que fazer no local e de acordo com os riscos específicos daquele local. Eu também tenho que fazer o cálculo de carga de incêndio e velocidade de propagação. Então, eu vou ver dentro daquele ambiente quais são os materiais combustíveis e qual é a característica desses materiais, como é que eles se comportam numa situação de incêndio e como que eles contribuem para essa velocidade de propagação de incêndio. Quanto mais material inflamável no ambiente, mais veloz pode ser essa propagação. Então eu também tenho que fazer esse cálculo. Eu tenho que também calcular as perdas. Quais os tipos de perdas podem ocorrer? Humanas, materiais, operacionais. Então eu tenho que sempre avaliar a questão aí das possíveis perdas que podem ocorrer nessa análise de risco. E também probabilidade de deflagração generalizada, ou seja, de ele se estender de forma generalizada, de forma ampla dentro do ambiente. Então eu tenho que avaliar tudo isso dentro da análise de risco de incêndios da minha edificação. Tá? Então o que é a carga de incêndio? É a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa dos materiais combustíveis dentro do espaço. Então, como eu falei, eu tenho que avaliar quais são os materiais combustíveis dentro daquele espaço e verificar como eles vão contribuir para essa propagação, quanto de energia eles podem liberar. Então, eu tenho que avaliar, por exemplo, se eu tiver madeira, metal, plástico, borracha, inflamável, gases. Então eu tenho que avaliar isso, como cada um contribui para a liberação de energia calorífica, de calor e também contribuindo para a velocidade de propagação desse incêndio. Bom, carga de incêndio específica é o valor da carga de incêndio dividida pela área de piso do espaço. Tá? Então existe uma fórmula que eu tenho que usar, eu tenho que considerar ela e expressar essa fórmula em megajoule por metro quadrado. Então eu tenho que definir o tamanho do espaço em metros quadrados, avaliar os materiais combustíveis e como eles colaboram para a propagação, para a carga de incêndio, quanto de energia calorífica eles liberam, e aí eu utilizo essa fórmula para calcular a carga específica daquele espaço. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro de um estúdio fazendo
né, a videoaula. Então, quando eu venho avaliar esse espaço, eu tenho que avaliar o que eu tenho aqui. Eu tenho energia elétrica, eu tenho espuma de isolamento, eu tenho iluminação, então eu tenho que fazer o cálculo de tudo isso e depois fazer o cálculo específico daqui utilizando essa fórmula, né, que é o megajoule por metro quadrado da área do piso do ambiente onde a gente está inserido. Bom, o método de cálculo probabilístico. Esse método ele é baseado em resultados estatísticos do tipo de atividade exercida na edificação em estudo, né? Então eu tenho lá, por exemplo, uma indústria têxtil, uma refinaria, então eu tenho atividades diferentes, né? Em ambas as atividades eu posso ter um incêndio? Claro, ambas as atividades pode ocorrer um incêndio, mas é diferente a situação de uma indústria têxtil para uma refinaria, né? A probabilidade de incêndio é maior onde? Na indústria têxtil ou na refinaria? Então eu tenho que fazer também esse cálculo aí, aonde eu tenho a maior probabilidade ali de ocorrer um incêndio. E o método de cálculo determinístico, que é o método de cálculo baseado no prévio conhecimento, ou seja, então eu tenho que ter um histórico, né, prévio, informação antes, da quantidade de materiais existentes na edificação e estudo. Então, primeiro eu tenho que fazer esse estudo, levantar esse histórico de todos os materiais existentes da edificação para poder determinar nesse cálculo aí, né, qual é a carga de incêndio específica também daquela atividade. O mesmo exemplo da refinaria e da indústria têxtil. Então eu tenho que considerar tudo o que eu tenho ali presente naquele ambiente para poder fazer também esse cálculo específico. Bom, e existe uma regra, né, para determinação de carga de incêndio nas edificações, tá? Eu estou me baseando hoje na norma do Estado de São Paulo, né, nas ITs, nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então, dentro das ITs lá, a gente tem uma tabela que ela fala da ocupação, né, o uso da edificação, se é residencial, se é comercial, se é industrial, hospedagem, enfim. Ela fala da descrição, então eu tenho, por exemplo, eu tenho ali uma ocupação de uso residencial. Qual que é a descrição? É alojamento estudantil, é apartamento, casa térrea ou sobrado, pensionatos, né? E aí ele faz uma divisão, A3, A2, A1, e aí ele fala da carga de incêndio, né, depois ali em megajoule na última coluna, né? Então eu tenho que observar essa tabela, que já tem ali uma definição, e aí eu insiro essa informação, né, do megajoule por metro quadrado, juntamente, né, com o cálculo da área do piso para poder ter o resultado da minha carga de incêndio naquele local, naquela edificação. Bom, classificando os riscos. Então, as ocupações de risco leve, logo, né, as cargas de incêndio são baixas. As ocupações de risco ordinário, né, traduzindo aí seria risco médio, né, de acordo com o mapa de riscos também, as cargas de incêndio aí elas são também consideradas médias, tá? E ocupações de risco extra ou extraordinário, que seriam riscos altos, a carga de incêndio também é alta, possibilita incêndio de rápido desenvolvimento e alta velocidade de combustão, de queima, tá? Então ela libera muito calor, ela tem muito material combustível, muito inflamável, então o risco é alto, então ela tem alta liberação aí de calor também, e esse incêndio pode se propagar em alta velocidade, tá? Então essa é considerada também a ocupação de risco extra ou extraordinário, que seria um risco alto aí para incêndio. Chegamos ao final de mais uma videoaula de carga de incêndio e classificação de riscos. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.